Olá, nós estamos de volta. Você está na Rede Mundo Maior de Televisão e na Rede Boa Nova de Rádio e no programa Alma Querida. E agora nós vamos conversar com uma irmã nossa que diz assim: Olá, querido doutor Adão, parabéns pelo programa. Obrigado, minha querida. Tenho uma história longa para contar e que me deixa culpada. Opa! Algo mal resolvido que não sei como consertar. Você pode saber de uma coisa, tá? Se você se sente culpada e é algo mal resolvido que você não sabe como consertar, você vai descobrir. E pode ser que na nossa conversa aqui você encontre algum rumo. Agora, como Paulo diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, provavelmente muitas pessoas poderão se inspirar nas palavras que nós vamos falar aqui também para resolver seus problemas. Você diz, eu vou tentar resumir. Você começa dizendo que é uma história comprida e que você vai resumir. Vamos ver se você consegue resumir. Namorei um rapaz durante 5 anos. Foi quando me apaixonei por um colega de trabalho. Você namorava 5 anos, então tinha um relacionamento com ele. E aí você se apaixona por outro. A vida é sempre assim, porque é um desafio estarmos no mundo e nós somos atraídos por determinadas pessoas, muitas vezes pessoas com quem já temos um relacionamento de vidas anteriores. E se você assume um compromisso, é preciso que você assuma também um compromisso com você, que é de você honrar aquela escolha que você fez. Não vai significar que você não vai se sentir atraída por outras pessoas. Vai sim. Mas aí você já pode falar para essa outra pessoa que, olha, tenho um afeto por você, mas tenho um compromisso com outra pessoa. Coisa que hoje em dia não estão levando muito em consideração, né? As pessoas hoje estão vivendo de uma forma de, não gosto mais, tem aquela história assim, olha, querida, tem uma coisa para te falar, descobri que não te amo mais. Quando alguém fala isso é porque não amou, né? Pode falar assim, descobri que não tenho mais paixão por você. O meu corpo astral já não vibra mais. Mas o corpo de amor, que é espiritual, devia estar vibrando. Quando se fala em amor, todo mundo pensa na carta de Paulo aos Coríntios, né? Coríntios 13. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não busca os próprios interesses. Olha, isso não é amor do corpo astral. Não é da paixão. Não busca os próprios interesses, tudo suporta, tudo aguenta, tudo espera. O amor nunca acaba, esse amor nunca acaba. Isso é de um plano superior, isso é o propósito de amar. Quando nós não temos esse propósito, nós corremos o risco de ficar de mão em mão, pula daqui, pula dali, por quê? Porque nós não somos dirigidos pelo propósito, pelo princípio, pelo objetivo, pela meta espiritual. Somos dirigidos pelas ondas de atração da matéria. Então vamos daqui para lá, de lá para cá. Já contei a história que aconteceu comigo de uma moça que se apaixonou por mim. Eu já era casado. Tínhamos um relacionamento de trabalho, né? E ela era também amiga da minha mulher, até que nós nos afastamos. Tivemos muito tempo, uma vida mais ou menos em comum, até que houve um afastamento. Eu e a minha esposa fomos para determinadas atividades, ela para outro caminho. Até que um dia eu estava voltando de uma viagem com a minha mulher, estava na estrada, e é como se tivesse ouvido o nome daquela moça. Isso acontece de vez em quando. Se estou viajando e de repente eu ouço assim, Adriano, significa que eu devo rezar pelo Adriano. João, devo rezar pelo João. Então, eu ouvi o nome dela, eu faço uma prece, mesmo dirigindo, faço uma prece, né? Inspiro energia e mando energia e pronto, entrego para Deus. Fiz o que eu tinha que fazer. Fiz isso com ela e normalmente passa. Mas daí a pouco estava voltando o nome dela, à noite o nome dela. Aí fiz preces, mas não conseguia parar de pensar, como que estivesse ouvindo o nome. Aí quis entrar em contato. Os meus telefones não funcionavam, aí a minha mulher me ajudou a achar um telefone que era da casa. Liguei, atendeu uma voz masculina, com sotaque,
E eu perguntei por ela, a pessoa quis saber, eu contei o que estava acontecendo. E a pessoa disse, liga para o hospital, ela está no hospital. Liguei para o hospital e ela disse que estava no hospital com um problema de inchaço, porque os rins não funcionavam direito e que estava lá para fazer observação. Perguntei quem era o cidadão que tinha atendido o telefone, ela disse que era o companheiro dela. Tinha vindo para uma faculdade em São Paulo fazer uma pós-graduação e como ela trabalhava na mesma universidade, acabaram se entendendo e estavam morando juntos já há alguns anos. Ele acabou ficando por aqui. Perguntei do relacionamento, se estava tudo bem, insisti um pouco e de repente não estava tudo bem, porque negócio de rim tem a ver com parceria, né? Quando eu comecei a explicar para ela, ela começou a chorar e tal, né? E aí quis saber uma coisa, por que eu estava ligando? Eu falei, porque aconteceu isso na estrada. Mas por que acontece isso com você? Por que acontece isso? Eu disse, porque os seres espirituais que te amam e que estão no plano espiritual querem ajudar você. Aí, por que você? Ué, porque aqueles que estão no plano espiritual e que querem nos ajudar, eles vão recorrer a quem nos ama, para que possam fazer prece por nós. Ah, então você me ama? Sim, eu te amo. Aí ela começou a chorar, né? Quer dizer, ela descobriu, quer dizer, o que ela sempre queria ouvir, acabou ouvindo, mas numa circunstância totalmente diferente. Eu te amo. Mas olha, eu te amo, aí você fica aí, eu fico aqui. Então, esse é amar com compromisso. Mas isso é muito difícil de ser feito. Então você disse que você tinha um relacionamento de 5 anos e de repente você estava apaixonada por um colega de trabalho. E esse colega já tinha um filho e se dizia separado. Então você terminou com o seu namorado e começou um relacionamento cheio de ideias, de idas e vindas com esse colega de trabalho. O seu colega de trabalho, então, ela diz assim, ele dizia que ia ficar sério comigo, mas aprontou até eu não querer dar mais chances. Ou seja, era alguém que tinha uma capacidade de relacionamento superficial. Aí, depois que ela se separou do colega de trabalho, eu resolvi reatar com meu ex, que tinha adoração por mim. Olha só, eu não o amava, ou seja, eu não era apaixonada por ele. Mas quis reatar porque tinha adoração por mim. Olha só, o verdadeiro amor, está lá em Coríntios 13, diz assim, o amor não busca os seus próprios interesses. O que ela fez aqui foi buscar os próprios interesses. O que você fez, querida? Mas, e aí, você veja só, eu não o amava, mas me sentia segura ao seu lado. Ou seja, outra vez, busca o interesse. Já pelo outro, eu tinha uma paixão doentia. E muitas vezes a gente pensa que isso é amor. Só que eu descobri que estava grávida. Ela descobriu que estava grávida. Será que ela não diz até aqui? Não deu para perceber de quem que ela estava grávida, né? Me desesperei. E olha só, Deus tem cada caminho para pôr a gente na reta, no caminho, né? Me desesperei. Sabia que ele não assumiria nosso filho. Dá para deduzir que era do colega de trabalho. Quando contei, ele disse que tinha certeza que não era dele. Disse que eu estava fazendo isso para ficarmos juntos. Ou seja, ele estava dizendo para ela, você está fazendo isso por interesse. O que dizemos agora há pouco, não busca os próprios interesses. E aí ela disse, parecia um pesadelo. Podemos imaginar que realmente devia ser assim. Olha que situação difícil, né? Ela namorava com um, né? Era apaixonada por outro, depois deixou o primeiro, ficou com o segundo, com quem ela passou a sair. O segundo passou a se aproveitar, de repente ela disse que achava que ele estava só se aproveitando dela, mas ela era apaixonada por ele. Aí ficou grávida. E ele disse, não é meu. Por quê? Porque se ele queria só se aproveitar e ela permitia, ele deduzia que ela também tinha relacionamento com o outro. Aí ela disse, não sabia como contar para minha mãe e para o ex. O que significa que tinha ainda um relacionamento com o ex. Tive medo de fazer com a minha filha algo que jurei na minha infância que não faria.
Não tive uma figura paterna. Então, isso que ela está falando que não queria fazer é negar uma figura paterna para a filha. Ela queria que a filha tivesse um pai. Eu tinha meses quando meus pais se separaram. E a filha dela já ia nascer filha de mãe solteira, separada. Só que aqui ela está dizendo e dando a entender que ela estava com o segundo, que era o colega de trabalho. Meu pai era agressivo e tinha esquizofrenia. E apesar de visitá-lo, nunca tivemos um relacionamento. Ela não teve um relacionamento com o pai, quer dizer, nunca tivemos um relacionamento, tinha um relacionamento, mas era episódico. Minha mãe se casou com outro homem, pai da minha irmã. Se casou com outro homem e teve uma filha com ele. Mas nunca deixou que nos tornássemos mais próximos. Por ter sido violentada pelo meu avô. Aí ela não diz aqui, né? Mas dá para pensar o seguinte, será que o avô era padrasto da mãe dela? Então, não tive contato suficiente para tê-lo como pai. O contato suficiente que ela está dizendo é com o novo marido da mãe. Apesar de conviver com ele durante 13 anos, a mãe mantinha a filha afastada do novo marido com a fantasia e a expectativa catastrófica de que esse marido de agora pudesse fazer com a filha, que era só dela e de outro, o que tinha acontecido com ela. Eu disse para o meu ex, agora ela volta para o relacionamento de agora, que não podíamos voltar, porque eu estava grávida de outro, até que enfim ficou claro. Ela estava grávida do colega de trabalho. Ele quis assumir a criança. Olha, o ex gostava dela. Não busca os próprios interesses. Ele quis assumir a criança. Eu disse que ia pensar. Na saída, ele contou para toda a minha família, ela não disse saída de ontem, que eu estava grávida dele. O cara assumiu até uma mentira. Vieram me parabenizar e eu não sabia como agir. Porque o ex conta para todo mundo que ela estava grávida dele, quando ela disse que estava grávida do outro. Comecei a achar que seria a melhor opção ela ficar com o ex, mesmo sem amá-lo, porque ele ia assumir a filha dela. O pai sumiu. Deixei claro que a filha era dele, mas que eu não o obrigaria a nada. Ele estava realmente só interessado em brincar, né? Quando a menina nasceu, o pai biológico se arrependeu e me procurou querendo mudar a situação. Eu não deixei, porque ele nunca teve responsabilidade. E eu estava sem saída. Você encontrou uma saída de não deixar que ele entrasse na sua vida. 1 ano depois não deu certo com o ex e nos separamos. Ou seja, o ex ficou só 1 ano pai da filha que ele tinha assumido. Ele continuou vendo a minha filha por um tempo, até constituir sua própria família e deixar esta filha de lado. Eu me casei com um rapaz faz 4 anos, é um terceiro. Temos uma filha. Minha mais velha hoje eu considero como pai. Essa mais velha é a filha dela com o colega de trabalho. Essa filha mais velha considera o novo marido como pai, pois conviveu muito com ele. Ela tem 7 anos, a filha mais velha. Eu entrei para o Espiritismo há 2 anos, o que me fez refletir melhor sobre tudo isso. Eu não consigo me livrar da culpa por guardar segredo dela. Que segredo que você guarda da filha? O meu marido atual sabe de tudo. Eu não quis começar um relacionamento com mentiras, mas sinto uma enorme necessidade de tirar esse peso das minhas costas. Só não sei se a idade dela é boa para isso. Mas minha filha, ela cresceu há algum tempo, ela ficou 1 ano com o seu ex, que não era o pai. Então esse é o segredo, porque ela com certeza pensa que ela é filha do seu ex, quando é filha do colega de trabalho. Por outro lado, penso que se eu esperar demais, ela pode ficar revoltada. Olha,
você pode passar, né? Ela termina assim, me ajuda, doutor, me dê uma luz para resolver essa situação. Passe o que você pretende falar pelas 3 peneiras. As 3 peneiras, que a gente sempre fala, né, são as seguintes. A primeira peneira, o que você vai falar é verdade? Se for, você fala, se passar pelas outras 2. A segunda, é útil? Se for verdadeiro e útil, você fala, se passar pela terceira. A terceira é amável? Então é veracidade, utilidade e amabilidade. É verdade, utilidade e amor. Se não for amável, se não contiver amor por sua filha, então você não fale. E pode ser que você decida que é mais tarde que você deve falar. Deve esperar o momento certo para falar. Muitas vezes, nós carregamos uma situação e ficamos com um medo muito grande. Eu pretendo imaginar que essa deve ser a sua situação. Que você fica pensando assim, eu não falo, mas e se o meu ex falar com ela, encontrar e falar? E se o pai dela aparecer? Você disse que o pai sumiu, o pai dela sumiu. Mas é possível que você tenha esse medo. E se ele de repente aparecer? Se de repente ela vier a saber por alguém? Se acontecer isto, aí você vai ter que enfrentar essa situação. Mas aí você vai amorosamente falar com a sua filha. A história do verdadeiro, útil e amável. Como é que você vai fazer da maneira correta para que seja a verdade que você esteja falando para a sua filha, útil, que tenha utilidade? Você pode falar com ela que se acontecer uma coisa dessa que você deixou de falar exatamente para poupá-la, por causa do seu amor por ela. E amável, o carinho que você precisa ter com sua filha. Olha, minha querida, a coisa importante também que você precisa ter é em mente que um dia você vai falar com a sua filha. E vai falar com a filha e induzi-la a ter um pensamento de amor, vibração de amor para com o pai biológico. Não é à toa que ela traz um DNA dele. E rezar por ele. Aquele que foi pai por 1 ano, que a assumiu quando ela nasceu. Quando nasceu, você estava com o ex. Então, fazer com que ela reze por esse segundo homem. E depois, ela vai ter um pai postiço, que é esse pai, que é o padrasto, o rapaz com quem você vive agora. E também você vai induzi-la a ter gratidão por ele e tratá-lo de maneira adequada, sempre. Mantendo aquilo que você quer fazer, mantendo a distância também adequada, para que você tenha a segurança de que ela não esteja correndo o risco que a sua mãe não deixou você também correr, para que não aconteça com a sua filha aquilo que aconteceu com a sua mãe. É sempre um medo que você tem. E é claro, carregar culpa é uma coisa muito ruim. Há 2 passagens que Jesus fala de culpa, quando ele diz assim, quando você vai fazer sua oferta no altar, ou seja, quando você vai fazer uma prece, por exemplo. Se você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, então você se sente culpado por o que você fez com alguém. Vá primeiro se reconciliar. Depois ele diz, se você vai fazer uma oferta no altar, se lembra que você tem alguma coisa contra alguém, vá se reconciliar. Só que isso é tudo feito dentro de você. Não é uma coisa que você tenha que sair da sua casa e ir em outro lugar. É tudo dentro de você, é você com Deus. O Pai Nosso diz assim, perdoa as nossas dívidas, pede perdão a Deus, se você acha que você tem culpa. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, perdoa alguém. Se você não perdoa também, você se sente culpado. Olha, então, faça isso. 3 peneiras, veracidade, utilidade e amabilidade. Compreendeu? Leve isso em consideração. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso e-mail é almaquerida@redemundomaior.com.br.
Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.